Tá ligado ali, né? Tá. Um calorão que tá louco. Mas vou fazer uma oração mais uma vez, agora pela mensagem, por aquilo que o Senhor quer falar para nós. Feche os olhos por um instante. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de nós termos ouvidos para ouvir, ar para respirar, a vida em nossos pulmões, a vida em nosso ser. Que nós possamos, Pai, na gratidão, no entendimento necessário de sermos gratos por Ti, possamos retribuir a cada dia, a cada oportunidade, a cada privilégio, a cada aprendizado, para que dessa maneira possamos ser acrescentados em maturidade e sermos encontrados, aprovados por Ti. Que essa mensagem seja uma mensagem que encontre corações sedentos e possam gerar multiplicação e possam gerar vida no ser daqueles que se disponibilizam para ouvi-la, para recebê-la e assim serem transformados em filhos com acesso divino à Tua presença. Louvamos o Teu nome, Pai, engrandecemos a Ti, consagramos esse momento à Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amados. O título da mensagem de hoje é O Profeta. Desde, amados, o princípio, desde os tempos antigos, podemos dizer assim, desde do período do Egito, do cativeiro do Egito, Deus tem trabalhado no sentido de trazer eu e você, o homem, de volta para Ele. No entanto, lá no período do Egito, já depois de José trazer sua família que estava passando fome para o Egito, que lá existia o alimento, onde eles passaram a estar no cativeiro durante 433 anos, lá no Egito, foram formadas 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma delas tomou posse da atividade de ensinar, mas mais do que isso, de levar o povo todo à adoração, levar o povo todo a conhecer a Deus. E esse povo, essa tribo chamada Levi, chamado depois de Levitas, eles acabaram sendo separados para isso. Eles passaram a ser mantidos pelas outras tribos para levar o povo a Deus. Era uma tribo de sacerdotes. O sacerdote, ele tem esse papel de levar o povo ao Senhor. Desde o princípio até os dias de hoje, essa é a função do sacerdote, principal, não única. Amém? E esse grupo, como eles estavam empenhados, não só foram guardados, protegidos, separados para isso, mas foram mantidos pelo Senhor. Mas, volta e meia, o povo ele se desentendia, o povo ele se perdia o interesse pela presença do Senhor, o povo começava a olhar para as coisas do mundo com uns olhares diferentes daquilo que olhava para as coisas de Deus. Isso fazia com que eles se enfraquecessem em adoração, eles se separassem da presença de Deus, eles começassem a formar ídolos, como as escrituras do Antigo Testamento nos relata diversas vezes. E nesse momento, Deus levantava um profeta. E era nesse momento que vinha um profeta para não mais levar o povo para o Senhor, mas para levar o Senhor para o povo. Então a grande diferença do sacerdote e do profeta é: o sacerdote tem um chamado específico de levar o povo a Deus. O profeta tem uma atividade específica de levar Deus para o povo. Como? No confronto, trazendo palavras duras, palavras de conforto e assim por diante. Mas naquele período, o profeta, como vocês podem conhecer a história dos profetas bíblicos e aqueles que não têm livros, mas são muitos, eles sempre passavam por dificuldade, passavam por perseguições. Jeremias foi jogado numa cisterna de barro, ali que não tinha mais água, ali só tinha barro, ele ficou lá dentro apavorado. Outros foram perseguidos, outros depois se percebe que lá na frente o exercício profético da vida dos apóstolos, eles foram mortos, alguns mortos
na cruz de cabeça para baixo. Era uma verdadeira guerra, ainda é uma verdadeira guerra, mas com um contexto um pouco diferente, um pouco mais organizado, porque ao longo dos anos a sociedade começou a se organizar. E hoje nós percebemos que parece que esse ciclo, né, de perseguição começa a se voltar, esse ciclo de perseguição começa a se levantar, a igreja cristã começa a ser alvo novamente da perseguição e assim por diante. Mas isso não aconteceu, está acontecendo só agora. Isso sempre aconteceu, sempre passou ciclos onde o povo se afastava, perdia interesse por Deus, ele passava a se envolver com o pecado, passava a se envolver com aquilo que agradava o coração deles, e com isso, eles, ao se afastar, vinha a palavra profética, uma palavra dura, e o povo ele começava a se erguer novamente, o povo voltava a se levantar, o povo voltava a adorar com zelo, com excelência, com compromisso. Isso restaurava novamente a adoração, e o povo se fortalecia, e o ciclo continuava. E continua até os dias de hoje. Mas um pouco antes, amados, de surgir o sacerdócio perpétuo, Deus mandou um profeta. Que sacerdócio perpétuo é esse? É o sacerdócio de Jesus, o ministério de Jesus. O Jesus ele ficou 30 anos em trabalhar como homem, para depois ele ter 3 anos de ministério como sacerdote verdadeiramente, como profeta do Senhor também. Mas esse ministério de Jesus, antes dele começar, Deus enviou um profeta chamado João Batista, e esse profeta João Batista, que era primo de Jesus, e ele mandava fazer o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, amém? O próprio Jesus, ele fala de João Batista. Jesus começa a falar sobre João Batista, sobre uma previsão da vinda desse profeta 400 anos antes. Houve entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento um período interbíblico de 400 anos, onde Deus permaneceu em silêncio. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa depois que João Batista anuncia a chegada dele, e ele cita o próprio Antigo Testamento sobre a vida do João Batista. Está lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 27. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Lucas 7, 27. Uma água. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. O próprio Jesus confirmou a vinda do profeta João Batista como sendo alguém que o Deus havia enviado, um cumprimento de uma promessa sendo cumprida. Sabe uma coisa, amados? Eu e você, nós somos chamados para sermos sacerdotes e profetas. Sabia disso? Que nós temos essa incumbência de sermos sacerdotes e profetas. Ser sacerdotes é o quê? É levar as pessoas ao qual estão ao nosso lado para a presença de Deus. E o que é ser profeta? É levar a mensagem de Deus, a presença de Deus, para aquela pessoa que você percebe que está precisando de uma mensagem, de uma palavra, está precisando passar por um momento está passando por um momento de dificuldade, e Deus envia uma mensagem através de você. Lucas não. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Estou NVI aqui. O apóstolo Pedro escreve sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo agora, vírgula, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Ele está falando, não, vocês foram escolhidos, há um compromisso para vocês. Quando você é eleito, você tem um compromisso específico para você realizar, para você fazer, para você desenvolver, para você cumprir. E esse processo que eu estou fazendo na sua vida, você vai direcionar as pessoas para mim, mas eu quero que você, na sua separação ou na sua exclusividade, que você anuncie
aquilo que eu tenho para aquelas pessoas que estão ao seu lado. As grandezas daquele que os chamou. Fala para o teu vizinho, por favor, com cara de profeta. Você sabia que você é uma profeta e um sacerdote? Vamos ver isso aí, como é que Deus quer desenvolver com relação a essa verdade, amados. Abre comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 7. Eu vou usar um texto extremamente conhecido, mas com uma visão distinta daquilo que já foi até ministrado por mim. Mas eu quero trazer alguns detalhes aqui desse texto. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura o motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Rasgar as vestes, amados, é um sinônimo, é uma demonstração do que você não só está angustiado, não só você está querendo pedir perdão para alguém, mas mais do que isso, você quer mostrar que você não consegue realizar ou não consegue engolir aquilo que está acontecendo. É uma demonstração de você consegue se romper com tudo, sair gritando. Naquela época eles faziam isso, rasgar as vestes, né? Um ato no mínimo mimado de um homem naquela época, porque uma roupa naquela época era extremamente difícil de serem fabricadas. Imagina a tecelagem manual, fiozinho para cá, fiozinho para lá, fiozinho para cá, fiozinho para lá. Daí o rei fica doidinho, vai lá e rasga as vestes. Uma pessoa que levou um mês para fazer, ou mais, mas uma roupa de um rei, quanto tempo era levado para ser construído, né? Mas Eliseu, amado, ficou preocupado com o fato do rei rasgar as vestes. E ele manda esse recado. E ele não só manda o recado, mas ele entende que o rei, alguma coisa estava acontecendo. Porque quando o rei faz algo como essa, de maneira pública, ele está entregando uma mensagem da condição mental e pessoal que ele se encontra. E o que estava acontecendo aqui? O rei da Síria, que era o inimigo mortal de Israel, manda o seu general, Amã, para ir ter com ele, para conversar com o rei de Israel, para que o rei de Israel curasse o general Amã da lepra. No versículo 1 desse capítulo, fala que Amã, general, era um homem honrado, um homem que era respeitado, porém, era leproso. Então, ele era uma bênção, só que ele tinha um problema sério que ninguém podia resolver. Ninguém podia resolver até quando aconteceu uma coisa. Quando Eliseu manda a mensagem para o rei de Israel, ele pergunta: por que rasgaste tuas vestes, rei? Envie esse homem a mim, para que ele saiba que há um profeta aqui na nossa nação. Mas, amados, pensa comigo. Imagine você, a nação de Israel naquele tempo, fortificada, protegida pelo excesso de ataque de inimigos. Faça um paralelo à sua vida. Imagine você com todas as suas proteções para que você não seja roubado, para que você não perca os seus recursos, as suas senhas, a sua porta com tranca e chave, todos os seguros que você pode fazer de um carro, de um imóvel, todo o cuidado que você tem com a sua família. Era a mesma coisa em Israel. Eles tinham muito cuidado com a nação, eles precisavam se proteger por dois motivos, e essa é a realidade até o dia de hoje. Pela sua subsistência, era uma nação pequena no meio de muitos inimigos, então eles precisavam se proteger para continuar existindo, e pela sua subsistência,
ou seja, eles precisavam com que os alimentos pudessem chegar, que a água pudesse chegar até eles, para que eles pudessem continuar existindo como vida, em vida. Amém? Então eram duas lutas que eram contínuas, e a Síria era uma das nações que combatia Israel ao longo dos séculos. Então não era uma pessoa, querida. É mais ou menos você ter na sua casa, ter o pior dos seus inimigos batendo na tua porta e querer trazer uma mensagem para você. Ei, o que você vai fazer? Primeiro que não vai abrir a porta. Ou, por exemplo, a sua casa, vem um ladrão, eu quero roubar a tua casa. Não vai abrir a porta de jeito nenhum, amém? Você vai ligar para a polícia. Se você tem um trabuco, você vai fazer o cara correr. Se você não tem, você vai se preparar, vai pegar um pedaço de pau. Eu tenho medo, vai debaixo da cama e assim por diante. Mas você vai fazer alguma coisa. E aqui estava, então, esse processo do general do exército da Síria indo até o rei de Israel para pedir para ser curado. Que loucura, não é mesmo? Para avaliar a loucura que era esse pedido desse general para o rei inimigo. Quantas etapas ele teve que passar para poder chegar até o rei? Etapas dos guerreiros, dos guerreiros que ficam fora da muralha, a etapa da muralha, a etapa do secretariado, a etapa do secretário executivo, a etapa da porta sendo aberta do salão principal, a porta do mordomo, aonde ele não queria deixar o cara entrar, mas ele, pela ordem do rei, ele acabou abrindo a porta. Então, foram diversas etapas que ele precisou passar para ele poder chegar diante do rei. E ao chegar diante do rei, ele entrega um bilhete, uma mensagem. Quando o rei lê, qual era a mensagem? Eu quero que você cure esse homem que está na tua frente da lepra. Daí ele fica louco, ele fica enlouquecido. Como assim? Por acaso, como ele fala, por acaso sou capaz de conceder vida ou morte? Rasga as vestes, fica enlouquecido, fica indignado, ele fica sem saber o que fazer, obviamente. O general do principal inimigo dele, diante dele, fazendo um pedido desse. Imagina a confusão que estava naquele ambiente ao qual ele estava inserido. E ali, amado, naquela circunstância, o general Naamã, ele ao entregar essa carta, lá no verso 6 fala, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Agora pense comigo. Após passar todas aquelas etapas, após de romper com todos aqueles processos de segurança do rei de Israel, daquele rei que precisava subsistir, daquele rei que precisava se proteger, ao entrar na presença dele, ele recebe essa carta no mínimo diferente, né? No mínimo impossível de você crer que aquela carta estava chegando até ele. Naamã, amados, como eu falei, ele era um homem respeitado, um homem que tinha honra, mas na Síria e não em Israel. Naamã, ele tinha essa questão que estava envergonhando ele, que ele estava se protegendo, mas Naamã, ele queria muito uma outra oportunidade. Mas o que aconteceu, amados? O que levou Naamã a fazer todo esse movimento? O que levou Naamã a ir até o seu rei para solicitar com que o rei libere ele, para ele ir até o rei inimigo para solicitar a cura da lepra? Havia uma menina que, diante de umas guerras dessas que eles já haviam combatido, havia sido sequestrada. O povo sírio, os guerreiros sírios, havia sequestrado uma menina de uma dessas guerras e levado para a Síria, uma israelense, uma menina, e lá essa menina acabou indo servir na casa de Naamã. E essa menina, quando ouviu Naamã desesperado, ela falou, ei, na minha terra há o impossível, acontece o impossível. Na minha terra, homens e mulheres são curados de lepra, são restaurados, vivem um milagre. Na minha terra há profeta, na minha terra há restauração. E quando ela fala isso, ele chama, tipo assim, é a minha oportunidade, vou lá atrás, vou falar com o rei, vou viajar até Israel, vou passar por todas as etapas, vou chegar na frente do rei, levar a mensagem, e aí que eu falei, tudo que eu falei até agora. Ou a palavra da menina, ela é, meu Senhor, eu vim de uma terra que não é impossível, um lugar em que Deus pede todas as coisas e que se move no sobrenatural. Amados,
Imagine você, uma menina, escrava, numa nação inimiga, chegar diante do general, que era o seu patrão lá, o cara todo poderoso, devia ter um monte de gente trabalhando para ele, e ela ter a ousadia de falar isso para ele. Imagina essa cena, eu quero construir para vocês aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar. O que fez ela fazer isso? A palavra que vem no meu coração nesse momento é: ela sabia qual era a sua identidade. Ela tinha convicção da sua identidade, uma identidade bem definida. Eu vim de uma terra onde o Deus tudo pode, ele se move de maneira sobrenatural. Irmãos, eu garanto para você, amados, que quando nós não tivermos nossa identidade bem definida, não importa o que aconteça, seja de bom ou de ruim, nós iremos sempre perder. Nós iremos sempre não conseguir reter aquilo que está sendo proposto sobre as nossas vidas ou sendo entregue às nossas vidas. Se você perceber, fizer uma avaliação da sua história, você vai ver quantas oportunidades passaram na tua mão que hoje você já não tem mais acesso a nenhuma delas. Às vezes você recebeu uma herança que você não tem mais, você conseguiu um emprego que dava um bom salário e você cometeu um erro, vacilou, perdeu o emprego, ou você esteve com uma família já montada. A tendência nossa de não seguir a vontade de Deus é, ao longo do tempo, cometer vacilos, cometer erros, e erros que irão nos conduzir a consequências duras, cruéis nas nossas vidas. E muitas vezes você hoje se encontra diante de uma circunstância cruel, de um momento de angústia, de aflição, de solidão, de um momento que você se vê impossibilitado de fazer muitas coisas porque desperdiçou todo o recurso que foi colocado sobre as tuas mãos no passado. E hoje você talvez vive num momento de tristeza, de isolamento, talvez, solidão, por conta da consequência de atos falhos no passado. Mas, amado, se a tua identidade ela estiver forjada naquilo que Deus te prometeu, você vai conseguir transformar todas as suas dificuldades, todas as tuas guerras, todos os teus desafios em algo que vai te acrescentar ao ponto de você ter a convicção de quem você é. E nesse processo, as circunstâncias negativas, os combates, as dificuldades que vêm sobre nós, que naturalmente acontecerão, você vai perceber que todos esses combates, todas essas guerras, elas não podem impedir de você ser aquilo que você é. Então, o que as pessoas fazem com você não podem roubar a sua identidade. O que fizeram com essa menina não roubou dela a identidade de entender que na minha terra há um Deus impossível que pode todas as coisas, que todos aqueles que se submetem a Ele conseguem vitórias sobrenaturais. Amém? E você deseja entrar nesse lugar, amado? Você deseja ter uma identidade como a identidade dessa menina que, não importa a circunstância, você está forjado, capacitado a levar uma palavra profética na vida da pessoa. Ou seja, ela não era sacerdote, era uma menina, mas através da sua palavra, ela se fez profeta na vida daquela família. E ela conduziu aquele homem num tempo de angústia e aflição para a busca da solução, para a busca da restauração da sua condenação. Ele, por ser general do exército, ainda estava permitido estar ali no meio do povo. Mas a tendência dele, em pouco tempo, era ele ser separado, retirado da sociedade, jogado para longe da sociedade e ninguém poder se aproximar dele. Existem relatos, eu não sei se é verdade, mas que falavam naquela época que quando alguém era leproso e alguém que se aproximasse dele que não tinha lepra, o leproso ficava gritando: leproso, 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 leproso. Ou seja, ele gritava, chamava a atenção das pessoas para as pessoas não se achegarem perto dele, para que elas não pudessem ficar doentes e serem condenadas à morte como eles ali estão. Então eles estão simplesmente esperando a morte, e é uma morte muito dolorida porque eles vão apodrecendo, a pele deles vai apodrecendo, né? E eles vão se destruindo ao longo do tempo. Portanto, amado, eu acredito que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, que
que nós estamos sobre o ministério da graça, o ministério perpétuo, do sacerdócio perpétuo de Jesus. Nós temos a oportunidade de usufruir daquilo que Jesus pagou um preço alto para que eu e você pudesse ter acesso ao Pai. Nós podemos chegar diante do Senhor sem intermediação. Naquele período, somente o sacerdócio tinha acesso a Deus. Somente o sacerdócio poderia levar o povo à adoração ao Senhor. Não tinha a possibilidade de você chegar diante do Senhor, porque era uma vez por ano. Sabiam que eram turnos de 24 horas de adoração no grupo de levíticos, dos levitas? O que significa isso? Era 24 horas de adoração. Em cada turno tinha 8 profetas selecionados, ou 8 sacerdotes selecionados. E a cada turno, por exemplo, o próximo turno a equipe 2 vai assumir. Daí eles faziam uma sorte entre eles e um deles ia adorar ao Senhor lá no santo lugar. E assim eles ficavam dia após dia, dia após dia. Uma vez por ano, aqueles que estavam ali reunidos eram escolhidos o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar. Então tu imagina quanto tempo que um sacerdote poderia levar para ser levado à presença do Senhor, e se fosse levado. Amém? Então, naquela época era uma outra realidade. Jesus rompeu com essas cerimônias e ele rompeu o véu para que eu e você tivéssemos acesso ao Senhor. Então nós somos sacerdócio real porque nós temos a capacidade, como príncipes, né, de um Deus que é rei, nós podemos entrar na presença dele 24 horas por dia, simplesmente no lugar que você está. Eu vou para o banheiro, eu vou para um quarto, eu vou para a minha sala, vou para a minha casa, ali eu vou entrar na presença do Senhor. E ele ainda nos deu um outro presente, nos fez filhos. Ao nos fazer filhos, ele nos garantiu que nós teríamos herança, e ao nos fazer filho, ele ainda nos dá livre acesso ao Pai. Amém? Então, aquilo que Jesus fez em nós e está fazendo por nós e através de nós é algo muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Uma pessoa, amados, posicionada, faz um rei escrever uma carta a outro rei. Olha isso. A menininha, posicionada, sabendo qual era a sua identidade, foi capaz de levar um general, falar com o rei, para mandar uma carta para outro rei. Você já parou para pensar nisso? Uau, é? Vamos lá, vamos na minha loucura aqui. O teu posicionamento, amados, ele pode mudar o destino de muitas pessoas. Então, ao se posicionar, ao pagar um preço devido, você pode e vai mudar o destino de todos aqueles que estão ao seu lado. Mas olha a circunstância que ele está, olha a condição que ela está lá, não importa. Não importa. O Senhor já falou com ela, é como se fossem peixes, né? Não peixes que estão soltos no oceano, mas peixes que estão presos pela boca do anzol. Uma hora ele vai puxar, uma hora ele vai trazer de volta. Então você tem um filho numa condição dessa, você tem alguém que você ama numa condição dessa, continue orando. A oração continue mantendo-se conectada a esta pessoa de maneira espiritual, e no momento certo Deus vai trazer de volta para si. Amém? Amém, querido? O que você carrega move exércitos. O que significa isso? A sua identidade forjada é capaz de mover circunstância que você nunca imaginaria que seria capaz de se mover. Imagine você, está diante de uma empresa, tal, o maior problema, todo mundo de acordo com algo, todo mundo pensando em fazer isso, todo mundo pensando em fazer isso, o diretor já está pensando em fazer isso, mas você está desacordo, por quê? Porque Deus falou contigo que não era isso que era fazer. Você com ousadia vai até o diretor, fala para o diretor, eu estou vendo isso. Ele para um pouquinho, mas eu acho que tem razão, vamos parar para pensar um pouquinho, vamos dar uma oportunidade, mais uma oportunidade, vamos avaliar mais uma vez. Ele vai lá, muda a opinião e leva aquela empresa a andar por um caminho diferente, que todos estavam em volta dele, aconselhando ele de maneira equivocada, que estava levando eles para o precipício. Ele para um pouquinho, ouve a tua opinião que foi forjada e baseada na vontade do Pai, na revelação de Deus sobre a tua vida. Você dá um novo direcionamento para aquele rei, para aquele gestor. Isso você pode ver o exemplo do próprio José no Egito. Amém? Amém, queridos?
Portanto, amado, o que você veio fazer aqui não foi pegar um culto. Se você parar para pensar, o que você veio fazer aqui foi buscar mais a intimidade, o encontro com o teu Pai, com aquele que tem o poder de mudar a tua história, a tua família, a tua rua, a tua cidade, a tua nação. É somente Ele que tem condições de mudar o que está acontecendo nesse mundo aí fora. Amém? Amém, queridos? O rei de Israel, amado, diante daquela carta, ele fica enlouquecido. E como nós já falamos, ele rasga as suas vestes. Mas, por que então que o profeta lá está isolado, ele estava na escola dele de profetas, ele vai até, manda uma mensagem para o rei, para dizer, não, pode vir em mim aqui, problema. Manda o problema para mim. Porque ele sabia exatamente quem ele queria, o que era capaz de fazer, através de quem confiar verdadeiramente na vontade do Senhor. Eu entendo, amado, que o medo ele toma conta da nossa sociedade nos dias de hoje. As aflições têm tomado conta das nossas casas. A busca por sustento tem feito nós abrir mão de relacionamento com nossos filhos, de relacionamento com Deus. Nós temos trabalhado loucamente para poder fazer conquistas. Nós temos deixado nossos filhos muitas vezes de lado para trabalhar, para poder fazer uma poupança, para dar uma segurança, sendo que a nossa segurança é no Senhor. Ah, pastor, tu não sabe a minha situação. Eu não sei mesmo. Mas o fato é, aonde é que está a nossa confiança? O que nós estamos fazendo através daquilo que Deus está estabelecendo através de nós? Eu quero então, amados, aqui nesse momento, ser um profeta na tua vida. Eu quero declarar na tua vida que aonde havia medo, aonde havia aflição, que você vai se posicionar verdadeiramente como profeta e vai botar por retirada todo esse tipo de sentimento e declarar que eu confio no Senhor, eu confio num Deus que pode todas as coisas, um Deus do sobrenatural, e é nele que eu confio. Amém? Olha uma salva de palmas para Jesus, amados. Como está escrito ali no livro de Lucas, né? Se não me engano. Você vai anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz, ou para a maravilhosa luz. Ou quer dizer o quê? Que não é uma luz comum, né? É algo que nos consome, que nos constrange, que nos leva a um verdadeiro discernimento, onde todas as trevas que há em nós, elas se dissiparão, ou ela irá revelar todo o pecado, toda a aflição, toda a angústia, ficará escancarado. E aí sim você pode combater de maneira muito direcionada aquilo que tem deixado você num sentimento de estar castigado, de estar enfraquecido, cansado, que é esse peso que tem vindo sobre nós, é o cansaço que tem nos consumido, que na verdade nada mais é do que o abandono da presença do Senhor. Ah, pastor, eu estou cansado. Quando falas para mim, amado, assim, cara, não está orando, não está jejuando, não está indo na palavra, não tem erro. Está se sentindo cansado? Ah, faça essa reflexão. Está sendo cansado? Quanto tempo você está na presença do Senhor? Quanto tempo? Em sentido de jejum, oração e meditação na palavra. Mas é claro, amados, o que Satanás quer fazer nas nossas vidas? Jogar peso, ele quer nos condenar, gerar culpa em nós. E quem nos faz livres e leves é a própria presença do Senhor, é Ele que nos fortalece. Amém? Só que nós estamos procurando a força no nosso trabalho, a força do nosso braço, a força das nossas conquistas, e nós estamos andando por caminho equivocado, tomando atalhos que não nos levarão a lugar nenhum, só irão nos cansar, só irão nos enfraquecer. Então nós precisamos estar atentos a isso. Uma verdade, sabe qual é, amados? O filme da Barbie. É um caos, amados. Uma mentira que foi lançada nos últimos dias. Não é verdade? Vocês já ouviram a tradução da música do filme da Barbie? O que está escrito? O que ela está cantando ali? Vai atrás disso. Nós estamos envolvidos com o filme da Barbie. Mas o poderoso, o grandioso, o majestoso, nós estamos deixando de lado. Estamos esquecendo. Então nós estamos querendo fazer o quê? Nós estamos nos alimentando daquilo que não presta ou daquilo que vai dar um ano, o filme da Barbie ninguém mais vai querer ver. Vai todo mundo querer buscar os sons Out Freedom. O que é isso? É um filme top que estão guerreando.
totalmente diferente, combate ao comércio de abuso de crianças, verdadeiro. Então nós estamos olhando para as coisas do mundo, nos fazendo florir, nos olhando como se fosse algo grandioso e lindo, mas nós estamos deixando de dar atenção para aquilo que é de valor, aquilo que tem verdadeiro valor na nossa sociedade. E daí quando eu começo a falar isso, amados, eu estava na sexta-feira lá no retiro de homens, eu comecei a pregar sobre Eucana. Comecei a trazer a responsabilidade dos homens lá, amém? Eu fiquei sabendo hoje que tinha um homem que só faltava bater na minha cara, queria me bater na minha cara, estava indignado. Ele disse, como assim que ele fala aquilo tudo para mim? Eu falei por acaso para ele? Não falei para todos os homens. Amém? Não falei para ele, por que ele achou que era para ele? Queria bater na minha cara, vê se pode. Mas esse tipo de indignação, mas que eu me proponho a realizar. Eu não fujo disso, não. Tem pessoas que estão aqui sentadas hoje que já tentaram subir, já tiveram a intenção de subir aqui para bater na minha cara. Você sabia disso? Mas por quê? Porque eu estou falando, pregando aquilo que Deus quer que fale e pregue. Eu não estou fugindo daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Nós temos que estar alinhados à vontade do Pai. Glorificado seja o Senhor. Daí que o rei de Israel falou, eu estou aqui indignado contigo, sai da minha frente, seu general maluco, tu és leproso, vai ficar doente. Vai lá falar com Eliseu, aquele doido lá, vai lá em Ramã, vai lá. Lá foi o general com seus soldados, com sua comitiva, até a casa de Eliseu. Aí tu imagina, chega o general na tua casa, um homem de renome, honrado, que o próprio rei mandou, o que você vai fazer? Um pouco antes você vai limpar a casa, vai fazer a mesa, vai fazer um pudim, vai fazer alguma coisa, botar um salgadinho na mesa, botar um gelo, vai fazer alguma coisa, amém? Ah, não tem nada disso. Faz uma pipoca, não tem nada disso, eu tenho um pé de cana, corta a cana e serve a cana para a pessoa, amém? Vai fazer alguma coisa, estão comigo? O que Eliseu fez? Mandou o seu servo dar um recado para aquele cara, nem falou com o general. Eita, que o processo era ainda mais profundo, né? O negócio ia muito mais além. As coisas de Deus é muito mais além, amados. Quando você acha que você não aguenta mais, é porque Deus sabe que você aguenta e Ele quer mostrar para você que você é capaz de aguentar. Porque nesse processo é você que vai ser acrescentado. Porque Ele não precisa de ser acrescentado. Ou você acredita que Deus precisa do teu conselho? Não é mais nada? Vou dar um conselho para Deus. Ai. Cada coisa que acontece, né? Verso 10, lá de 2 Reis. Vá e dê 7 mergulhos no Rio Jordão. O recado que o assistente dele deu para o general, o poderoso general. Vai dar 7 mergulhinhos no Rio Jordão. Pense comigo. O Rio Jordão cura? Não. Se o Rio Jordão curasse, o rei não podia mandar, eu sei a solução tua. Vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Amém? O que cura então? A palavra do profeta. Amém? Porque a palavra do profeta, ela tem origem, a origem no Senhor. E ao estabelecer a origem em Deus, Ele traz para a terra o sobrenatural. Então foi a palavra do profeta que levou Naamã a ser curado. Mas o que Naamã fez? Ficou furioso, indignadinho. Chegou da frente, como assim? Não me recebe, não me serve uma cana, uma cana não é essa, né? Não me entenda mal, né? É a cana cortada mesmo, para mastigar, porque, uma vez você não tem uma cana em casa, misericórdia, Senhor. Glória a Deus que eu me lembrei de lembrar isso. Vamos pensar, o pastor tem um barril de cana lá em casa, nada disso. Completamente separado disso, porque eu tenho muitas pessoas que estão sendo curadas aqui das drogas, do álcool, e eu sou exemplo para essa galera, amém? Glória a Deus, aleluia! O segredo, amado, não era o Rio Jordão, era a palavra do profeta. Repete comigo. Senhor, se o Senhor não for,
Eu não vou sair daqui. Irmãos, o que tem gente saindo debaixo da nuvem é algo fenomenal. Sai debaixo da nuvem, se queima todo com sol forte e depois volta reclamando. Mas Deus não está comigo, Deus me abandonou. Não abandonou, cara. Não abandonou, amado. Não abandonou, querido. É que você está fazendo as suas próprias escolhas e você está se afastando daquele que tem o poder de guardar você, a tua vida, a tua história. Amém? A guerra, amados, na sua vida, ela só prevalecerá se você não se posicionar como um profeta. Porque quando a guerra vier até você, você tem que se posicionar como alguém que vai combater a guerra. Como que alguém combate a guerra? Eu confio no meu Deus, e Ele falou que eu sou capaz, eu sou filho, eu tenho uma herança para usufruir, Deus me tem muito que acontecer, a vida que há em mim veio dele, afinal, ele inspirou dentro de mim uma parte do seu ser, que a palavra fala que Deus nos criou, nos formou e inspirou, que aí sim viéssemos a vida, amém? Esse é o ser espiritual. E se nós temos a Deus em nós, então nós precisamos acreditar, não, se eu estou vivo, há algo para acontecer. Então se há algo para acontecer, o medo não vai tomar conta de mim, a guerra não vai me paralisar, eu vou seguir em frente, arrebentado, destruído, todo machucado, todo lanhado, mas eu seguir em frente, amém? É a questão de você se posicionar da maneira adequada, com ousadia e com coragem, enfrentar os seus medos, os seus gigantes, os seus fantasmas. Lembrando, amados, que o profeta é aquele que leva a Deus às pessoas, amém? Lembrando disso, não é nada diferente disso. Se você está ferido, amado, se por algum motivo há uma enfermidade tocando na tua vida, se você, por algum motivo, você tem estado sentindo desesperado, querendo tirar sua própria vida, ou pensando coisas que você não deveria, você precisa ter a convicção de que há um profeta à sua disposição. E esse profeta está dentro de você. Você, ao se posicionar e entender a sua identidade, você vai combater o bom combate com a maneira de quem tem a convicção e a certeza do que não importa o resultado, você seguirá em frente àquilo que Deus colocou no ventre da sua mãe como propósito eterno sobre a tua vida. Amém? Mas tem um detalhe. O profeta, ele não fala o que sente no coração. Sinto de Deus isso. Isso é um grande problema. Você pode estar sentindo, você pode estar ouvindo. Eu não vou dizer que não, amém? Mas ao você levar uma palavra para alguém, você tem que ter certeza que é de Deus. Porque você deixa de ser um profeta e passa a ser um vã profeta, ou um falso profeta. Então você tem muita responsabilidade, porque a pessoa pode confiar em você e você levar essa pessoa a um cativeiro. Amém? Amém, queridos? O verdadeiro profeta anuncia as grandezas daquele que o chamou, tirou das trevas para a luz. Amém, igreja? O profeta não precisa verbalizar, sabia disso? Sabia disso, amados? O profeta não precisa falar. Porque tu acha que Deus faz acepção de pessoa? Não faz. Como seria com os mudos? Tu acha que mudo não pode ser profeta? É verdade, amados. Como é que um mudo se torna profeta na vida de alguém? Através das suas ações, das suas atitudes, do seu posicionamento, da confiança de superar aquela deficiência que é das mais terríveis na vida de alguém. Conviver a vida toda sem a possibilidade de falar ou sem a possibilidade de ouvir. Um mudo, um surdo, né? Obviamente, né? Então nós não podemos brincar com isso, amados. Nós precisamos ter a convicção do que se Deus está falando, se Deus está direcionando, você precisa seguir em frente, pagar o preço necessário. Mas você só vai ter a distinção do seu ouvido quando você estiver ouvindo Ele ou próximo dEle. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a minha família, que eles já sabem que sou eu. Estou no meio de uma multidão, eles sabem que sou eu. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Da onde eles estão, eles sabem que sou eu que estou chamando eles. Não importa quem seja, vou chamar. É uma brincadeira, uma coisa que está desde quando começou, não sei. Mas eles só sabem disso porque eles têm convívio comigo, amém?
Então você só vai discernir e entender a voz de Deus se você tiver convívio com Ele. Você não tem como, não é Deus que está me ouvindo, se você nem sabe quem é a voz de Deus, nunca esteve na presença dEle, nunca teve um encontro com Ele, não pagou um preço para poder, não renunciou, não fez aquilo que é necessário, não, estou vivendo a minha vida, estou curtindo a minha vida, você não vai ouvir a voz de Deus nunca, porque você não vai identificar entre a voz de Deus e a voz do mundo. Você precisa sintonizar para discernir aquilo que Deus está falando com você, amém? Poxa, quem tem ouvidos, amém? Agora, amados, para a gente encerrar, vamos fazer mais uma avaliação aqui, por favor. Vem comigo. Leve como você aqueles que chamam a tua atenção e te levam para o caminho correto. Levam com você aqueles que chamam a tua atenção e te levam para o caminho correto. Irmãos, existem todo tipo de pessoas do nosso lado. Nós precisamos atrair para os nossos lados aquelas que verdadeiramente estão compromissadas com o nosso propósito, com as nossas vidas. As outras, elas podem permanecer ali, não vai sair batendo nas pessoas. Mas aquelas que serão poder de influenciar você, são aquelas que estão compromissadas contigo de levar você à frente. Amém? Aqui, nesse momento que Naamã ficou furioso, indignado, completamente furioso, ele pegou, fez o quê? Foi embora. Ele foi embora. Ele passou tudo que passou, ouviu a menina falar a palavra profética, foi ao rei dele, foi até o outro rei, passou por todas as etapas, foi até o profeta, viajou até Naamã, o Naamã deu o recado que ele precisava para ser curado, ele fica indignado e vai embora. Mas teve uns amigos dele que estavam junto com ele, falou, ei, Naamã, por que você já está aqui? Por que você não vai lá e cumpre aquilo que foi falado para ti? Por que você não cumpre a mensagem do profeta sobre a tua vida? Por que você não vai lá e faz aquilo lá? Se humilha, cara, vai, vamos tentar, é a possibilidade de você sair daqui curado. Ele pensou, é verdade, né? Vou dar um ouvido para vocês, eu sei que vocês vieram até aqui, combatemos, nos desafiamos, corremos risco de ser mortos, mas estamos aqui. Não, vamos lá. Naamã foi o quê? Foi lá fazer aquilo que o próprio profeta havia mandado uma mensagem. Irmãos, o que aconteceu? Até aquele momento, eles haviam construído algo grandioso, forte. Amém? Vamos fazer uma avaliação aqui. O profeta, o general Naamã, ele era um general. Então, ele conseguiu a posição dele de general diante de muito trabalho, muito zelo, muito esforço dele. Amém? Foi separado para general. Ao ser separado para general, tem a lepra, tem um problema sério. Deus manda uma menina com identidade forjada nele para morar na casa dele. Essa menina dá uma palavra profética para ele. Ele vai até o rei. O rei, até ele conseguir conversar com o rei, aquele processo todo que não é fácil, né? Fala com o rei. O rei, não, tudo bem, pega um grupo de amigos teus aí, um pouco de soldados, e vai até Israel, passa por todas as etapas de segurança, entre em contato com o rei e leva esse bilhete para que você seja curado. O rei fica indignado, não mata ele, podia ter matado, fala, não, que tá maluco. O rei de Israel recebe no outro dia a mensagem do Eliseu, o Eliseu manda ele até Ramã, ele vai até Ramã, todo esse processo era algo que o Naamã já havia conquistado, amém? Eu acredito, amados, que nós não podemos desprezar aquilo que as pessoas já conquistaram para elas. E você pensa, mas a pessoa não conquistou nada, amados, você pode ter uma bicicleta, um papagaio é até caro, né? Um passarinho preso numa gaiola velha que você tem lá guardado, um passarinho sem valor nenhum, não tem nada. Não tem nem passarinho porque pode matar de fome, porque não tem dinheiro para comprar ração. Então você não tem nada, está pagando o teu aluguel ali com dificuldade, está com todo tipo de dificuldade, está com enfermidade, você está um zero. Amém? Mas não importa, você já tem conquistas na sua vida, que as conquistas estão na tua mente. Se você entender quem você é, você pode reconstruir a tua história a partir do processo do levantar diário, e dizer assim, olha, eu perdi até agora, eu estou arrebentado, eu estou enfermo, mas eu vou atrás daquilo que Deus tem para mim, eu vou me levantar, vou trabalhar, vou reiniciar, vou procurar as pessoas que têm compromisso comigo, vou adorar o Senhor, vou buscar o Senhor, vou procurar fazer aquilo que é certo, abandonar aquilo que é errado, vou organizar minha vida e vou dar início a um processo de reconstrução daquilo que Deus tem para mim. E lá na frente, ninguém pode desprezar esse tipo de ação de uma pessoa, amém? Então não importa se você está bem
financeiramente aos olhos do homem, ou mal financeiramente, ou diante dos olhos do homem. Não importa o que o homem vê, o mais importa é aquilo que Deus vê, e Deus vê o coração. Amém? Então a tua condição diante do Senhor é que vale, não a condição que você está aqui nesse mundo. Estão comigo? Vamos em frente então. Mas lá então ele dá ouvidos para esses amigos e ele vai lá e considera voltar para o rio para dar aqueles mergulhos. Agora tu pergunta para você, dar um mergulho. Dificuldade até aqui, né? Absurdo. Dá outro mergulho. Tenta mais uma vez. Tenta 3 vezes. Aí você vai começar a pensar, pô, eu já tentei 4 vezes, pastor. Já quebrei 4 empresas. Já perdi 4 empregos. Já perdi 4 isso. Já fiz 5, 6, 7. 7. Sai de lá. Ele olha para a pele dele. Uau! Uau! Aleluia! Talvez você está cansado de tentar. O que eu posso dizer para ti é persevera, acredita. Talvez essa última vez que você está tentando é justamente aí que há a alavancagem daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas tem mais um detalhe aqui para a gente encerrar. Não anotei aqui agora, perdoe, mas é mais para frente, versículos aí para frente. Tem um detalhe. Ele mergulha 7 vezes e na 7ª mergulho, a hora que ele sai da água, o que é que acontece? A pele dele é curada e ficou como a de uma. Uau! O que significa isso? Vamos olhar pelo seu ponto de vista espiritual e não do ponto de vista natural. Ele era um general, não era? Tu imagina como era a pele daquele homem, sem a lepra. Tu imagina como é que foi a pele dele depois com a lepra. Então, a pele dele era destruída por causa da lepra, mas por tudo aquilo que ele havia passado na vida dele ao longo dos anos. E o que Deus faz? Filho, nada do teu passado mais terá domínio. Eu vou levar você de volta para o início, para a origem. Eu vou te restaurar. Tudo que eu vou fazer em ti não é metade. Eu quero fazer o processo inteiro, completo. Então o que Deus está falando aqui, mas não importa o que fizeram com você, não importa o que aconteceu com você, Deus ele quer trabalhar na tua vida de maneira que Ele quer pegar você e restaurar a tua história, fazer das tuas feridas abertas em cicatrizes, ou seja, lembranças. E daí quando essas lembranças de vitória vierem, Deus vai vir e vai retirar até essas lembranças. Não precisa, mas vem na minha, vem em mim. A partir daqui, tudo se fará novo. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Persevera, acredita. Persevera, acredita. Os teus traumas, as tuas feridas, nada poderá impedir de você viver aquilo que Deus quer que você viva. Nada pode impedir. Creia, tão somente creia. Irmãos, algum tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, Deus me levou a fazer um estudo. Eu queria falar só mais uns 5 minutinhos, por favor. Deus me levou a fazer um estudo sobre coração duro. Quem já ouviu falar, já ouviu sobre estudo que eu fiz sobre o coração duro? Levanta o braço. Poucas pessoas, né? Vai ver como foi renovado as coisas aqui, né? O que significa coração duro na Bíblia? Do período do Egito, lá quando eles estavam no Egito, a primeira citação de coração duro era lá do período do Egito. Estou falando lá dos tempos antigos, antes deles serem libertos da escravidão do cativeiro do Egito. Lá, a primeira citação de coração duro. O que significa coração duro? Coração duro está baseado no Evangelho ou na Bíblia dos egípcios. Os egípcios, eles acreditam até hoje na morte eterna. Nós, como cristãos, filhos de Deus, não acreditamos na vida eterna. Totalmente diferente. Amém? Por que onde eu cheguei com esse estudo? Que lá nesse entendimento que eles tinham naquela época era,
Se uma pessoa morreu, principalmente os que tinham mais condições financeiras, o que eles faziam? Eles pegavam a pessoa, abriam o peito, tiravam o coração de carne e colocavam um coração de pedra dentro, que era no formato de um escaravelho, que era um animal que eles acreditavam que era um animal eterno, porque ele, quando estava para morrer, ele tem um... Alguém tem um biólogo aqui, não? Ele mesmo gerava um outro animal, ele não precisava de um outro animal para se restaurar. Então, ele se enterrava, ele morria e ele era como se fosse uma semente, ele voltava à vida. Porque eles achavam que era um animal eterno, eles acreditavam que era um animal sagrado. Eles faziam uma pedra, eles faziam uma escultura de uma pedra com o formato desse animal, escaravelho, e colocavam no lugar do coração. Por quê? Porque o entendimento deles é que o anjo da morte viria visitar eles na morte deles, e ali, eles, como um coração de carne tem a tendência de se arrepender, eles tiravam o coração de carne, botavam o coração de pedra, para que a pessoa ficasse incapacitada ao arrependimento. Ou seja, fosse conduzida à morte eterna. Então, o coração duro, na Bíblia, significa alguém incapacitado ao arrependimento. Amém? É muito difícil alguém não conseguir se arrepender de algo. E talvez você se encontre numa condição dessa. Talvez você se encontre diante das pedradas, das crueldades que você viveu, você com o coração fechado, não expressa mais emoção nenhuma, não consegue amar. O amor é o que leva alguém a se fazer sacerdote real. É alguém que leva as pessoas da onde elas estão até Jesus. Amém? É o amor que faz isso. É quando você se apega a alguém, você olha para a pessoa, essa pessoa é uma pessoa que Deus está me direcionando, eu vou investir nela, vou levar essa pessoa para a igreja, vou discipular ela, vou cuidar dela, vou orar por ela. É o amor que faz isso. Amém, igreja? Então, o que acontece? Talvez vocês se encontrem levando tanta pedrada da vida, tem tantos traumas, está tão leproso de maneira espiritual, que você não consegue mais se abrir para ninguém. Mas o problema não é que você não consegue se abrir para ninguém, você não está conseguindo se abrir nem para o próprio Senhor, que está querendo te salvar, querendo te curar, querendo restabelecer uma nova vida na tua história, querendo te limpar de todos os traumas, querendo te lavar com o sangue dele, te cobrir com o seu sangue dele, para que o teu pecado, que a tua condenação seja eliminada da sua vida e você seja herdeiro como Jesus e entre triunfante na eternidade. Amém? Por que estou falando isso? Porque talvez você se encontre numa condição dessa, nesse momento que eu estou falando sobre isso, sobre essa possibilidade de Deus ir lá no passado e lavar com seu sangue o nosso passado e aquilo que nos fazia cativo, nos fazer completamente livres. Amém? E por que eu estou falando isso? É uma redundância, né? Por que, amados? Porque eu creio que Deus ele tem salvação para você nesta noite. Deus tem o poder de curar a tua história, a tua jornada. Ele tem o poder de restabelecer a tua identidade, a identidade que Ele propôs para você no ventre da sua mãe. Ele tem o poder dele, o sobrenatural, no momento que nós estamos na presença dele, de te fazer quebrar um vaso de alambraço, que é o resultado de um ano de economia aos pés de Jesus, e não mais sendo repudiado, sendo ignorado, sendo ridicularizado, ainda pegar os seus cabelos, não é o meu caso, né? Lá pegar os seus cabelos e secar os pés de Jesus, e muito mais além. E muito mais além. Só que nós não estamos conseguindo sequer mais se comprometer com o mínimo. Quem dera que se comprometer com o máximo. Quem dera que se comprometer com tudo. Ah, pastor, mas a graça é algo que nós recebemos de graça. Sim, mas o reino nos custa tudo. Amém? Nos custa a nossa vida, nos custa a nossa entrega. Nós só poderemos estabelecer o reino, exercer o sacerdócio e o profético e real, se nós entregarmos a nossa vida para o Senhor e assim sermos sensíveis à voz dEle, estabelecer o domínio dEle sobre nós e nesse processo você avançar naquilo que Ele tem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Caso contrário, você vai ser presa fácil. Acabei de falar aqui agora. Quantos tinham ouvido falar essa história que eu acabei de falar do coração duro aqui? Levanta o braço, por favor. Quantos? Levanta o braço. Fique de pé você, fique de pé. Fique de pé, não precisa ter vergonha, só vocês já tinham ouvido falar sobre isso.
Onde é que estão os outros? Onde é que estão os outros? Hã? Ah, eu estou lá na outra congregação, glória a Deus. Mas e se não estão? Amém? Nós temos a obrigação, amados, de nos comprometer com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Senão nós seremos presas fáceis nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós seremos arrastados para um lugar que não é um lugar que Deus quer que você esteja. Um lugar que você vai se encontrar cada vez mais em sofrimento, em mais angústia, e você não vai ter como ser saída. É aquela velha ditado: eu vou para o deserto para os meus próprios pés. Diferente de você ir para um deserto que Deus te enviou e que Ele será o caminho no deserto. Amém? Ele te guiará, Ele vai te alimentar com os corvos, vão vir te alimentar com carne. O rio vai, o único rio que vai estar fluindo é o rio que está passando do teu lado. Pode sentar só. Todo cativeiro, amados, que a vida nos levou ao longo do tempo, nenhum deles tem poder para combater o nosso poderoso Deus. Nenhum. Feche seus olhos, amados. Baixe a cabeça, por favor.